E eu quero voltar essa palavra principalmente para aquele que deseja pregar a palavra de Deus. Você que ministra a palavra de Deus, não importa onde, seja no altar das igrejas, da sua igreja, um pregador, um pastor, na sua célula, um evangelismo na rua, não importa onde. Quando você estiver ministrando a palavra de Deus, o que eu vou falar para você aqui vai ser de grande valia, de grande utilidade se você colocar em prática. Então, conforme eu estava falando anteriormente, o que tudo isso que eu falei até agora, esse contexto desse tipo de pessoas incrédulas, rebeldes, mundanas, seculares, tem a ver com o que eu quero falar? Tem a ver com o seguinte: porque o texto de Isaías, no capítulo 2, ele está falando que essas pessoas que viveram a sua vida inteira, desperdiçando toda a sua vida, vivendo para si próprias, deleitando-se das coisas do mundo e dos seus próprios prazeres, essas pessoas vão se arrepender amargamente, porque nesse dia elas vão reconhecer que desperdiçaram a oportunidade que o Senhor deu a elas. Elas vão se arrepender amargamente por todas as vezes que elas ignoraram uma mensagem bíblica, um versículo bíblico, um devocional, uma pregação. Eles vão se arrepender por todas as vezes que eles ignoraram a mensagem de um pregador, de um evangelista, de um profeta do Senhor. Mas por que isso vai acontecer? Por quê? A ênfase, conforme eu li anteriormente, está em 2 versículos. Eles vão reconhecer isso, e conforme está escrito no texto, que os homens vão entrar em um desespero, tamanho desespero, que eles vão fugir para as cavernas das rochas e para os buracos da terra. Eles vão fazer isso por quê? O que vai fazer eles reconhecerem tudo isso que eu falei? A presença do Senhor. O versículo 19 diz o seguinte: por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. O versículo 21 também vai dizer: por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Então, infelizmente, não vai ter mais tempo. Naquele dia muitas pessoas vão se arrepender, porque o Senhor vai se manifestar de uma forma diferente. Ele não vai se manifestar com amor, com graça e com misericórdia. Ele vai se manifestar com ira. A consequência do pecado dos homens, da incredulidade dos homens, da rejeição que os homens têm pela pessoa do Senhor, pela pessoa do Evangelho, essa consequência virá sobre eles no dia da ira do Senhor. E o Senhor vai se manifestar dessa maneira. Por isso eles vão entrar em tamanho desespero. Tamanho desespero. Não haverá mais chance. Não haverá arrependimento. Não haverá mais oportunidade. E o que isso tem a ver com os dias atuais? Para que nós possamos aplicar em nossas vidas, a ponto de eu ter trazido aqui para essa série do canal que se chama Crescimento Espiritual. Isso tem a ver com o seguinte: da mesma maneira que nós vemos nos textos bíblicos que foi profetizado e nós sabemos que já está acontecendo, que homens estão vivendo de forma cega, vivendo impiamente para satisfazer os seus próprios deleites, as suas próprias vontades, e eles têm ignorado a palavra do Senhor, e um dia o Senhor vai se manifestar para eles. Isso aí nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso ministério, porque nós sabemos que nem todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que ouvem a nossa pregação, que ouvem a nossa mensagem, que ouvem as profecias, os direcionamentos do Senhor, um alerta do Senhor, uma mensagem de livramento, uma mensagem de ensino, nem todos eles aceitam essa mensagem. Ainda que muitos acreditam no Senhor, creem no Evangelho, tem muitos desses que ignoram a palavra do Senhor e vivem no pecado, vivem conforme suas vontades. E existe também nesse meio, quando a palavra de Deus é ministrada, existem aqueles que não creem no Senhor. Eles ouvem a mensagem, mas a mente deles é cauterizada. Tem um lugar na Bíblia que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não compreendam a mensagem do Evangelho. Então, esse tipo de gente está no nosso meio e nós precisamos fazer algo, porque o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Ele deu a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todos os povos, a toda criatura. Nós precisamos pregar o Evangelho, mas nós sabemos que existe o problema da incredulidade, da cegueira espiritual, da cauterização da mente das pessoas causada pelo Deus deste século, conforme a própria Bíblia nos ensina.
E nós temos uma solução para isso. E a solução que eu quero trazer para você, ela está na Bíblia Sagrada em outros textos. Mas o Espírito Santo de Deus me deu uma luz sobre esse assunto, sobre essa solução, nesse texto do capítulo 2 de Isaías. E que solução é essa? A solução é a presença do Senhor. Nós, pregadores da palavra de Deus, precisamos da presença do Senhor. Veja bem, se você tiver o conhecimento da palavra de Deus, mas não tiver a presença do Espírito de Deus, se você não tiver intimidade e comunhão diária com o Senhor, se o Senhor não for com você no seu ministério, o seu trabalho não vai produzir frutos. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, usa uma seguinte expressão: nuvens levadas pelo vento, nuvens sem água. Ou seja, isso aí se refere a pessoas, isso é uma analogia a pessoas que têm uma boa aparência, podem até nos trazer esperança, mas não tem nada para nos oferecer, nada. E nós não podemos ser nuvens sem água levadas pelo vento. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Assim como Jesus falou, nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. E ele disse também, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E não se esconde uma lâmpada ou uma lamparina debaixo de um móvel. Antes, nós a colocamos em um lugar alto na casa, para que aquela luz ilumine todos os que estão naquela casa e todos a vejam. E ele diz lá em Mateus capítulo 5, verso 16, portanto, as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens, para que o Pai que está nos céus seja glorificado. Então Jesus está dizendo que, em outras palavras eu posso dizer, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, para que os frutos do Espírito se manifestem em nossa vida, a fim de que outras pessoas venham se alimentar desses frutos, venham amadurecer, se fortalecer, ser edificadas pela palavra de Deus, pela pregação e pelo ensino do Evangelho. Mas isso não pode acontecer se nós não tivermos conosco a presença do Senhor. A presença do Senhor. Se você estudar a história da igreja, você vai descobrir vários homens e mulheres que foram poderosamente usados por Deus para libertar almas do cativo, para que almas viessem se converter ao Senhor, salvar almas. Mas essas pessoas eram pessoas que se dedicavam ao Senhor, viviam para o Senhor, eram cheias da presença de Deus. E eu quero trazer para você um exemplo de pessoas que foram usadas por Deus dessa maneira. Inclusive, essa pessoa é um personagem bíblico muito conhecido, um dos discípulos de Jesus Cristo, que futuramente se tornou um apóstolo, um dos principais líderes da igreja, um dos principais líderes dos 12 apóstolos e dos discípulos do Senhor. Eu estou falando do apóstolo Pedro. Se você ler em Atos no capítulo 2, você vai ver que Simão Pedro, ele teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus para as mesmas pessoas que estavam presentes, participaram e contribuíram com a crucificação e a morte de Jesus Cristo. E olha só que interessante, Pedro, antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele era um homem covarde. Ele achava que ele estava garantido no Senhor, que ele estava seguro no Senhor, mas ele não estava. Ele caminhou alguns anos com o Senhor Jesus, ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus, ele presenciou milagres, mas nós vemos que ele falhou muito, ele chegou até mesmo a negar o Senhor Jesus. Mas por causa da graça e da misericórdia do Senhor, Deus continuou dando a ele oportunidade e teve um plano para renovar e restaurar a vida de Pedro, a fim de que o propósito dele de evangelizar e de pregar a palavra viesse a se cumprir na terra. E Jesus, antes de subir aos céus, ele deu a ordem aos seus discípulos: vocês devem aguardar em Jerusalém, até que do alto desça sobre vocês a promessa do Pai. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que viria de uma forma sobrenatural, cheio de poder, unção e autoridade, sobre a vida daqueles que
obedecessem àquela ordem do Senhor, a fim de que eles viessem fazer a obra de Deus. Isso porque, se nós fizermos a obra de Deus sem a presença de Deus, Meus irmãos, a gravação do vídeo foi interrompida porque a memória do celular ficou vazia e o celular interrompeu a gravação do vídeo. Mas eu vou continuar aqui a mensagem a partir da parte que eu estava falando. Eu estava dizendo o seguinte: se nós fizermos a obra do Senhor sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, o nosso ministério, a nossa obra, dificilmente produzirão bons frutos para o Senhor. Nós estaríamos confiando na força do nosso próprio braço e não na força de Deus, e não dependendo do poder de Deus. Eu até me lembro agora de um texto do apóstolo Paulo, que está em uma de suas cartas aos Coríntios, no qual ele diz que o evangelho dele, a pregação dele, não se consistia do conhecimento e da sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. E o que ele queria dizer com isso, entre várias outras coisas que eu poderia dizer? Ele estava dizendo que, quando ele ministrava a palavra, transformações ocorriam na alma dos ouvintes. Pessoas eram curadas de enfermidades, demônios eram expulsos, pessoas eram libertas de seus pecados e multidões de pessoas eram salvas. É sobre isso que o apóstolo Paulo estava falando em uma de suas cartas aos Coríntios. O poder de Deus era com ele tinha intimidade, ele era pleno, cheio do Espírito Santo. E também assim se tornou o apóstolo Pedro, após a ressurreição de Jesus Cristo, depois de ele, juntamente com outros discípulos e apóstolos, terem obedecido ao mandamento do Senhor, que ele havia dito: fiquem em Jerusalém até que do alto vos seja derramado o poder. E é disso que nós precisamos. Nós não podemos fazer a obra do Senhor, ministrar a palavra, sem o poder de Deus. Caso contrário, dificilmente as pessoas vão reconhecer a necessidade de um arrependimento, conforme nós estávamos falando, conforme eu mencionei no início do vídeo, que nós vimos no capítulo 2 de Isaías. No dia do juízo é que muitas pessoas vão reconhecer a necessidade de arrependimento, mas naquele dia será muito tarde e, portanto, eu e você temos a oportunidade de produzir esse efeito na vida das pessoas através do nosso ministério, através da nossa pregação, do nosso evangelismo, do nosso ensino, do nosso estudo bíblico. Nós precisamos ser pessoas cheias do poder de Deus, cheias da intimidade com Deus, para que, quando nós abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo entre em ação na vida dos ouvintes, assim como ele fez na vida de Pedro, que está registrada aqui também no capítulo 2 de Atos. Veja o que está escrito no verso de número 37. Quando ouviram isso, ou seja, Pedro havia pregado um sermão, ele havia pregado uma mensagem para as pessoas que contribuíram, participaram ali naquele evento, na ocasião da crucificação e morte de Jesus. Então, quando essas pessoas ouviram isso, é claro que não tinham apenas as pessoas, tinham muitas outras pessoas, os corações deles ficaram aflitos, eles entraram em desespero. Lembre-se de Isaías capítulo 2, que eu havia lido anteriormente. As pessoas vão entrar em tamanho desespero, em tal desespero e aflição, que elas vão desejar morrer, elas vão desejar que as rochas caiam sobre elas, elas vão se esconder nos buracos. Existem outros textos da Bíblia Sagrada que estão em paralelo com esse texto de Isaías 2, que vão falar essas coisas que eu acabei de falar. Essas pessoas vão ficar desesperadas. E no dia da ministração do apóstolo Pedro, as pessoas sentiram aflição no seu coração. E naquele dia teve oportunidade para elas. Elas perguntaram a Pedro: o que nós vamos fazer? Mas no dia do juízo, as pessoas não vão ter mais oportunidade. Portanto, Deus quer que eu e você sejamos instrumentos nas mãos dele para que as pessoas de hoje, dos nossos dias, tenham a oportunidade, assim como aquela multidão nos dias de Pedro tiveram a oportunidade de ouvir uma pregação cheia do poder do Espírito Santo, para que elas venham se arrepender, serem libertas de seus pecados e serem salvas. Então elas perguntaram para Pedro: irmãos, o que faremos? O que vamos fazer? Eles reconheceram a gravíssima situação de pecado que eles estavam vivendo e pediram ajuda para Pedro. E por que isso? Por causa
da pregação do verdadeiro evangelho de Cristo, acompanhado de demonstração do Espírito Santo e de poder e da presença de Deus, conforme disse também o apóstolo Paulo. E Pedro respondeu para eles no versículo 38, vou ler só o início do versículo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Eu quero focar aqui em arrependimento. As pessoas precisam se arrepender, mas se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, a nossa palavra será inútil. Conforme eu disse anteriormente em uma parte dessa mensagem, seríamos como nuvens sem água levadas pelo vento. Só tem aparência, mas não tem utilidade. As pessoas podem até criar expectativa em nós, mas a alma delas não será saciada, porque pessoas, ministros do Evangelho, sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, não têm a capacidade, não têm condições de alimentar a alma daqueles que estão sedentos por Deus. Portanto, as pessoas precisam se arrepender, e para que isso aconteça, a nossa mensagem ela tem que estar acompanhada do poder e da presença de Deus. Nós precisamos buscar o poder e a presença de Deus em nossas vidas, para que o nosso ministério seja concluído, seja executado com eficácia. E no versículo 41 de Atos capítulo 2 está escrito: os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quando nós lemos isso aqui, 3.000 pessoas foram acrescentadas à comunidade cristã, à Igreja de Cristo. Isso significa que 3.000 pessoas ouviram a mensagem, se arrependeram, foram libertas de seus pecados e foram salvas. Isto foi obra de Pedro? Foi mérito de Pedro? É claro que não. É claro que teve a participação dele, porque ele cumpriu o ide, o mandamento de Jesus Cristo, no qual ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os povos. E ele também obedeceu à ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, o Espírito Santo, o poder, a unção e a autoridade. É por isso que houve esse resultado. 3.000 pessoas foram salvas. E eu quero dar ênfase aqui, não é na quantidade de pessoas. Não importa a quantidade de pessoas que você tem condições de alcançar. O que importa é se a sua palavra é como a palavra do apóstolo Paulo, que ele diz em uma de suas cartas aos Coríntios. A sua palavra não consiste apenas, ela não deve consistir apenas em conhecimento humano e sabedoria humana, mas deve se consistir em demonstração do Espírito e de poder. Dessa forma, você vai ver arrependimento, você vai ver libertação, você vai ver curas, você vai ver milagres e o principal de tudo, o mais importante, você vai ver salvação. É sobre isso que nós devemos focar, é nessas coisas, é nisso que nós devemos colocar a nossa atenção, focar a nossa mente, o nosso propósito, cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, pregar o Evangelho. Mas nós precisamos ser cheios do poder de Deus.